Bem-vindo ao episódio 2 dessa série especial chamada Cyberpaz. Como podemos proteger os nossos filhos dos males da internet. Eu sou o Rodrigo Martinelli e eu comecei esse canal com o objetivo de difundir a maior quantidade de conhecimento relacionado à cibersegurança. E depois que eu me deparei com a questão dos abusos que as nossas crianças sofrem e como a imensidão da internet atrapalha o desenvolvimento e muitas vezes faz com que as nossas crianças tenham traumas para o resto da vida ou até que aconteça uma fatalidade, eu decidi fazer essa série para você. Essa série começou com um vídeo, uma live com a doutora Paula Meri, delegada da Polícia Federal, onde nós falamos sobre coisas muito importantes, desde o perfil, que não existe na verdade, dos abusadores, dos aliciadores de menores, até cuidados básicos que nós pais temos que tomar para evitar que esses problemas se perdurem. Falamos também sobre a importância da denúncia e como denunciar de maneira adequada. Mas eu não posso, de maneira alguma, deixar de mencionar que a preocupação, a parte número 1 que todos nós pais devemos fazer é ampliar o canal de comunicação entre nós e os nossos filhos. O afeto, o carinho, a atenção, nada disso poderá substituir qualquer coisa que você tente fazer. Como, por exemplo, aplicativos ou proteções que nós vamos falar no próximo episódio. Mas mesmo assim, antes de falar sobre todas essas coisas, lembre-se, nada substitui o amor, o afeto, a atenção que a gente tem que ter com os nossos filhos. E o simples fato de você estar aqui me assistindo já me deixa contente de saber que você quer fazer a diferença na vida dos seus filhos. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar de 11 aplicativos que estão presentes na internet, que estão instalados nos nossos telefones celulares e que de certa forma foram identificados pelo FBI e por polícias americanas, e inclusive eu validei isso com diversos amigos aí no Brasil, contém um número enorme de abusadores, de predadores, pessoas que estão ali para tentar desviar a atenção dos nossos filhos para as coisas que realmente importam. É importante, antes de nós falarmos sobre essa lista, entender que, na verdade, a atenção que a gente tem relacionado ao que o nosso filho possui dentro do telefone deles é muito importante. E de maneira alguma eu estou dizendo que esses aplicativos são ruins ou que eles não devem ser utilizados. Essa é uma decisão sua, não minha. É importante o diálogo com os seus filhos. É importante você entender o que eles usam e como eles falam com essas pessoas. E também, eu acho que é importantíssimo nós falarmos de alguma coisa que talvez você não saiba, mas os sistemas Android, os sistemas da Google, eles permitem que pessoas possam instalar, que os usuários dessas plataformas possam instalar aplicativos que vêm de outras origens, aplicativos que não estão disponíveis na loja Google Play, por exemplo. Essa é uma característica da própria plataforma Google, que é uma plataforma aberta. Porém, o grande problema é que as pessoas podem fazer downloads ou disponibilizar aplicativos que não estão aprovados, revisados pelo Google. Então vai aí a primeira dica desse vídeo. Cuidado com aplicativos que não estão disponíveis nas lojas de aplicativos, como por exemplo a loja da Samsung ou a loja da Google Play Store. Esses aplicativos podem ter permissões maliciosas, trackers maliciosos. Se você não sabe o que é isso, tem uma outra série aqui nesse canal chamada O Tripé, onde eu explico todos esses componentes dos aplicativos móveis. Mas é importante você saber que quando você baixa algo que não vem
da loja, ele não foi avaliado, validado pelo Google. E no caso da Apple é um pouco diferente. O jailbreak, que era a liberação do sistema iOS do iPhone, hoje ele está cada vez mais difícil. Então nós temos uma certa segurança quando nós utilizamos um sistema, por exemplo, da Apple. Portanto, eu gostaria de alertá-los que, independentemente da plataforma, esses aplicativos foram identificados como aplicativos que possuem um alto número de predadores pela sua natureza. E aí você pode se perguntar, mas Rodrigo, se nós sabemos isso, por que esses aplicativos não foram banidos pelas plataformas? E as plataformas, elas têm uma coisa chamada licença de uso, termos de privacidade que você aceita quando você acessa um aplicativo desse. A plataforma funciona como uma plataforma, como uma impulsionadora de conteúdo, uma impulsionadora de aplicativos. Por isso que é importante entender que no caso dos aplicativos que são baixados através das lojas oficiais, existe um critério. Mas você vai ver aqui também que nós vamos falar de aplicativos que na verdade eles não têm nenhum problema aparente. Porém, o problema na verdade são os perfis falsos, são as finalidades e as naturezas com que os predadores utilizam esses aplicativos para se acercar das nossas crianças. É importante dizer para vocês que os aplicativos que têm esse acesso multimídia, como conversa e vídeo e foto, som, microfone, esses são os aplicativos mais visados pelos predadores. Porque como foi explicado pela doutora Paula no episódio anterior, é dessa maneira que os predadores, os aliciadores, colocam a criança numa situação irreversível, que nós chamamos de bola de neve. Uma situação que vai gradativamente aumentando e entrando numa situação que é quase que impossível da criança parar e falar com os pais, porque há uma série de ameaças, há uma série de coisas completamente horríveis. Então é importante vocês entenderem que quando a gente chega num ponto como esse, aquilo que eu falei agora há pouco, o diálogo, a atenção, o afeto vencem qualquer coisa. Eu não quero que vocês peguem os seus filhos agora e olhem os aplicativos e falem: o que você está fazendo aqui? Esse não é o caminho. O caminho é entender que nesses aplicativos existe um número grande de perfis que são aliciadores e que você deve sim monitorar e entender com o seu filho o que ele ou ela está fazendo dentro dessas plataformas. Ok? Então vamos lá? O primeiro aplicativo que eu gostaria de falar, e eu vou colocar aqui os logos aqui do meu lado, conforme eu vou falando, para que você depois procure no telefone dos seus filhos, é um aplicativo chamado LiveMe. Esse aplicativo é um aplicativo de videochat, ou seja, eu consigo conversar e ver. É um aplicativo que é considerado um aplicativo de mídia social e não um aplicativo de mensageria como, por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram. Então o LiveMe, ele é um aplicativo que contém um alto número de predadores, inclusive foi apurado que encontraram material de crianças de 5 anos de idade dentro dessa troca dentro desse aplicativo LiveMe. Então esse é o primeiro aplicativo que eu gostaria que vocês prestassem atenção. O segundo é o Ask.fm. Ask.fm é a plataforma de mídia social que permite que as pessoas façam perguntas anônimas. E isso faz com que fique muito difícil de fazer um tracking disso. Eles acabam usando a questão de ser anônimo para fazer bullying e levar a criança para um caminho que muitas vezes pode ser fatal. Esse é um outro aplicativo chamado Ask.fm. O outro aplicativo que eu quero falar para vocês chama Ola. Esse é um aplicativo também, um vídeo chat randômico que faz a conexão entre pessoas randômicas. Então existe uma questão aqui, porque você não sabe com quem você está falando, você não consegue fazer essa conexão
premeditada. E isso faz com que esses abusadores fiquem lá para tentar falar com crianças e acabam conseguindo fazer isso. Então, isso é muito importante que vocês entendam que existem plataformas com essas características. Tem um outro aplicativo chamado Whisper. E o Whisper, para quem não entende, eu estou colocando o logo dele aqui, para quem não entende, o Whisper, na verdade, é a questão de você cochichar. E o Whisper, ele é considerado o lugar mais seguro da internet. O que isso significa? Significa que é muito difícil fazer o tracking dessas informações dentro do Whisper. Logo, é muito difícil também entender quem é que está fazendo essa conversa. Um prato cheio para um abusador, um prato cheio para um predador. Então é importante você também ver a questão do Whisper, se o seu filho está usando esse aplicativo ou não. E aí, obviamente, como eu falei, a decisão de usar ou não, de deletar ou não, é sua. Eu estou aqui simplesmente falando sobre aplicativos que foram identificados com alta concentração de predadores. Vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Falamos um pouco de aplicativos de mídias sociais e agora nós vamos falar sobre aplicativos de dating, aplicativos para conhecer pessoas, aplicativos para encontros amorosos. Então a gente tem basicamente o Grindr, é uma plataforma LGBTQ que dá essa permissão de você trocar fotos, informações. E aí existem também predadores, existem pessoas de bem, claro, e também existem predadores dentro do Grindr. O Grindr tinha um alto volume de acesso de pessoas utilizando o Grindr. Então é importante você entender. Tem também um outro aplicativo chamado Scout, que eu estou colocando aqui também o logo. O Scout permite que as pessoas troquem fotos e conversem de maneira secreta. E isso também é importante que seja explicado. Tá? E também a gente tem outros, como por exemplo o Badoo. Estou colocando aqui o ícone do Badoo. O Badoo também deixa com que você faça troca de mensagens e troca de fotos e de texto e coisas desse tipo. Tá? Então, o que é importante eu dizer para vocês em relação a essas plataformas de encontro? Elas são, na grande maioria, para maiores de 18 anos, ou maiores de 21, dependendo da legislação do país. Porém, o que acontece é que as crianças estão conseguindo burlar esse sistema e criar os usuários. Por isso que é importante que nós tenhamos um entendimento sobre o que está disponível. Continuando a nossa lista, nós temos um outro chamado Plenty of Fish, que também é conhecido como POF. Você também tem acesso a vários recursos de conversa, recursos de troca de imagem, tá? E foi identificado que em muitas investigações criminais, até questão de compra de sexo ou de até tráfico humano. Então é importante você saber isso também. Por fim, nessa camada de aplicativos de encontro, um outro aplicativo chamado Meet Me, tá? Que ele faz uma busca baseada na sua geolocalização para promover encontros de pessoas que estão dentro da mesma cidade ou dentro do mesmo bairro. Esse aplicativo em específico, ele não tem uma verificação de usuário. Porém não tem como saber quem é que está usando, se temos crianças usando, se só adultos usando, e essa falha de perfil é o que assusta nesse caso. E por fim eu quero trazer para vocês dois aplicativos que são considerados aplicativos de mensageria, e um deles é o Kik. O Kik, que eu estou colocando aqui o ícone para você ver. O Kik, ele é um aplicativo que eu tenho confirmações aqui da polícia, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, aonde foram muitos casos de abusadores, de predadores, utilizando o Kik para se comunicar
com as vítimas. Então o kik é um problema, então é importante você saber que o kik ele é usado por predadores e que em 2019 foi falado que esse aplicativo ia ser desligado, porém, se você procurar, você ainda vai encontrar ele disponível, principalmente para plataformas Android, aonde você consegue burlar a App Store. E por fim, eu deixei esse aplicativo que é, na verdade, um aplicativo Mandrake. Ele é chamado Calculator Percentage. O que é isso? Ele é uma calculadora. Você vai abrir o seu telefone do seu filho e você vai achar aquilo uma calculadora. Você vai ver aquela calculadora toda diferente. E na verdade, essa calculadora ela permite que você guarde informações lá dentro, como por exemplo, fotos, vídeos e até a sua navegação da internet. Então prestem atenção nessa calculadora que de matemática não entende nada. E eu queria resumir tudo que nós falamos da seguinte maneira. Fique atento, tenha um diálogo contínuo com os seus filhos, observe os seus filhos, observe o que eles estão fazendo, mas também entenda que nós estamos aqui, como eu, tem muitos outros, tentando ajudá-los a trazer informação para que vocês possam tomar as melhores decisões. E essa lista, e o que a gente falou sobre instalar aplicativos que não estão nas lojas, são coisas importantes que nós temos que ter em mente. Portanto, prestem atenção, se os seus filhos estão usando, não condenem, conversem, tentem entender o porquê que eles usam esses aplicativos, com quem que eles usam esses aplicativos. É importante esse conhecimento, é importante vocês entenderem quais são as ferramentas que vocês têm nas suas mãos. E a informação e o afeto, a conexão com o seu filho, são as coisas mais importantes que a gente tem para fazer. Eu vou ficando por aqui. Esse é o episódio 2 do Cyber Pais, o como proteger os seus filhos dos males da internet. O episódio 1 com a doutora Paula Meli foi espetacular. Eu espero que você tenha gostado também desse episódio 2. E o próximo episódio nós vamos falar de alguns recursos que você pode usar para proteger ou até bloquear conteúdo dos seus filhos. Vamos falar um pouco de firewall, vamos falar de controle parental, vamos falar de algumas plataformas que você pode utilizar caso você ache necessário. Mas não se esqueça, a conexão com o seu filho e a informação são as coisas que vão fazer a diferença nesse assunto que assombra todos nós pais. Fica o meu muito obrigado pela sua atenção. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê like e sempre traga o que você precisa saber para esse canal, que eu vou trazer as pessoas para nos ajudar a entender, e eu vou também continuar fazendo séries como essa, Cyber Pais, para que a gente cada vez mais cresça juntos nesse assunto de suma importância. Até mais. Tchau.